Olá, a graça e paz. Eu queria falar com você hoje sobre um sentimento chamado desânimo. Um sentimento que muitas vezes adentra em nossa área profissional, familiar e espiritual. 1 Samuel capítulo 17, versículo 10. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel, dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. No versículo 24 diz também: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. E no versículo 32 diz: Que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo lutará contra esse filisteu. A forma como nós enxergamos o problema, como nós enxergamos os gigantes que aparecem na nossa vida, determina se esse sentimento de desânimo, de acovardamento, de medo vai nos possuir ou não. É muito interessante lembrarmos que Saul já havia perdido o Espírito do Senhor, já não estava mais sobre ele, estava agora sobre Davi. E a gente percebe que quando nós não temos mais o Espírito de Deus sobre nós ficamos covardes, ficamos com medo, e todo problema que aparece, ele se torna maior do que nós. A Bíblia conta que os israelitas estavam preparados para guerrear contra os filisteus. Mas a Bíblia diz que quando eles enxergam o tamanho do gigante, quando eles olham, eles potencializam o gigante, eles ficam amedrontados, ficam com medos e ficam tímidos. Eles não conseguem ter uma reação, eles não conseguem ter uma postura. Logo porque o rei dessa nação agora era um homem louco, um homem sem a presença de Deus, um homem covarde, porque havia perdido o Espírito Santo do Senhor. Então nós temos que perceber que quando nós perdemos essa essência, quando nós perdemos o Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos pessoas covardes, pessoas medrosas. É muito interessante lembrar que o gigante Golias disse que se ele vencesse qualquer homem de Israel, eles virariam escravo dele. Porém, se alguém de Israel vencesse o gigante, o povo do gigante viraria escravo dele. Assim são os nossos gigantes. Se nós não vencermos os nossos gigantes, nós viramos escravos dele. Ele faz o que quer com a gente fica com medo e fica covarde. Mas quando a gente vence o medo, quando a gente vence o gigante, quando a gente não é mais desanimado, nós viramos os reis. Nós dominamos o medo. É interessante que eu falei que a perspectiva, ela determina muito como vamos encarar os nossos problemas. Todo Israel estava olhando para o gigante com uma perspectiva errada. Estavam potencializando, estavam olhando para o tamanho do gigante e se esquecendo de olhar para o tamanho de Deus. Todas as vezes que nós começamos a olhar demais para o problema, a gente esquece de mudar a ótica e olhar para o tamanho, para a profundeza, para a grandiosidade que é o nosso Deus. É interessante analisarmos que as palavras de Davi foi: não desanime, porque este servo lutará. Sempre no meio de um povo covarde, de um povo desanimado, Deus vai levantar aqueles corajosos, aqueles que não têm medo do problema, não têm medo dos gigantes que os cercam. Esse problema do desânimo, ele ocorre na vida de muitas pessoas. Ocorreu na vida de Gideão. Gideão estava com medo, desanimado, porque estava sendo amedrontado, escravizado pelos medianitas. A gente vê Elias escondido dentro de uma caverna, desanimado. Enfim, inúmeros homens de Deus ficaram desanimados em certas situações. Mas como eu falei, Deus sempre levanta aqueles que estão animados, porque estão cheios do Espírito Santo de Deus. Talvez você se encontre hoje desanimado na sua vida espiritual. Talvez você pecou várias vezes, você errou várias vezes com Deus e não se acha mais no direito de voltar a ter intimidade com o Pai. Deus quer falar para você, assim como disse para Josué, o sucessor de Moisés, quando Josué teve que encarar aquela multidão de pessoas, quando Josué teve que continuar aquilo que Moisés tinha feito, Deus falou para ele: seja forte e corajoso. É isso que eu quero falar para você: seja forte e corajoso. O teu gigante, o teu problema não é maior do que Deus. Deus é muito maior do que o seu problema. Eu me lembro de uma parábola, de uma história que eu vi, que vai falar um pouco com você. Um homem entrou num circo e dentro desse circo havia muitos animais ferozes e poderosos. Porém, todos eles estavam enjaulados. Porém, o elefante, um dos maiores daqueles animais, estava preso apenas uma pequena corda e um toco do lado do chão. Então o homem perguntou para o domador: por que esse elefante não tenta se soltar? Por que esse elefante não tenta sair dessa corda?
Então ele disse, ele riu e falou para ele, esse elefante tentou inúmeras vezes sair dessa corda, se soltar, quando ele era ainda fraco e ainda pequeno. Ele ainda não percebeu que ele ficou forte, ficou grande. E se ele quisesse, se ele tentasse mais uma vez, com certeza ele se soltaria. Tem muitos problemas que está te perturbando, te cercando, e você não consegue se livrar dele porque você nunca mais tentou. Você desanimou, você desistiu e não continua lutar por aquilo que você acredita. Você pode hoje tentar se soltar, porque você não é mais aquela pessoa frágil e fraca. Você hoje é forte. Tente mais uma vez. Eu tenho certeza que você vai conseguir se soltar. Eu queria falar para você que assim como Davi conseguiu derrubar o gigante Golias, você também vai conseguir. Mas você tem que entender que você deve mudar a perspectiva. Todo mundo enxergava o tamanho do gigante. Davi não. Davi enxergava o tamanho do Deus que estava com ele. Enquanto você olhar para o gigante, enquanto você olhar para o tamanho do problema, você não vai conseguir ver a grandiosidade que é Deus. Quando os problemas aumentarem, a força que Deus vai colocar dentro de você vai aumentar também. Não tenha medo. Só os covardes, só os que não conhecem a Deus, ficam com medo do problema, com medo do gigante, porque se esquecem do tamanho de Deus. Davi entendeu que para derrubar o gigante, não se tratava da arma, não se tratava de um preparo físico, mas se tratava de um preparo espiritual. Muitas guerras não se vencem com a força do braço, não se vencem com o dinheiro, se vencem indo em nome do Senhor dos Exércitos. Davi deixou bem claro para o gigante, eu vou lutar contra você, mas não é com a minha força, eu vou lutar contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Lute as suas guerras, vença o desânimo no nome do Senhor dos Exércitos. Eu tenho certeza que gigante nenhum vai ficar de pé diante de você, porque não se trata de você, se trata do Deus que você confia, do Deus que habita em você. Deus abençoe você.